Sob o lema pela autonomia local ao serviço do cidadão, a província de Cabinda acolheu de 26 a 30 de março de 2025 as 12ª Jornadas Parlamentares da UNITA. Cabinda, com mais de 800 mil habitantes, é uma das províncias mais importantes de Angola devido aos seus recursos naturais, como o petróleo, uma bacia hidrográfica de 5.170 km², madeira, a pesca, a floresta de Mayombe, o ouro e as suas gentes com a sua rica cultura. Com todas essas valências, a população está a viver o pior momento da sua história devido à escassez de produtos essenciais, preços elevadíssimos e o baixo poder de compra das famílias. A província de Cabinda, em termos econômicos e sociais, está mesmo mal, porque aquilo que tem a ver com o custo de vida da província de Cabinda é muito elevado e relativamente àquilo que está a ver no quadro econômico sobre investimentos públicos também preocupa-nos porque, na verdade, desde 2023 a província de Cabinda não desenvolve, todas as obras de investimentos públicos andam paradas e nós não sabemos quais são as razões, temos estado a chamar a atenção a quem do direito relativamente a esta questão. A pobreza e a fome é que está a assolar a nossa província e preocupa também neste campo, para não falar de saneamento básico, que quando cai a chuva todas as vias ficam alagadas. O primeiro sinal das dificuldades que o povo de Cabinda passa são os meios de transporte. Se por um lado os bilhetes de passagem aérea são subsidiados e estão ao alcance do bolso do cidadão, por outro lado, as vagas são quase que inexistentes para viagens imediatas associados a atrasos ou cancelamentos de voos. Em alternativa, a frequência dos serviços de transportes marítimos, os catamarãs, que fazem a rota Soio-Cabinda e Luanda-Cabinda, não atendem a demanda de uma província descontinuada territorialmente, o que tem levantado muita indignação por parte dos passageiros. Aqui não tem casa de banho, não tem assento. Hoje a pessoa 2 horas não pode. Onde estão os chefes? Adalberto avança, chegou a tua vez. O povo decidiu, não volta mais atrás. Nova Angola livre pra sonhar. A vitória é nossa, é tempo de mudar. Adalberto avança, chegou a tua vez. O povo decidiu, não volta mais atrás. Nova Angola livre pra sonhar. A vitória é nossa, é tempo de mudar. A população recebe calorosamente a direção da UNITA. De forma espontânea, saúda e abraça o líder, ao mesmo tempo que vai lamentando a crise socioeconómica em que vive. A UNITA tem na sua existência histórica Cabinda bem presente e filhos mbindas envolvidos desde a sua fundação. Ilustres filhos de Cabinda contribuíram com o melhor das suas capacidades para o percurso realizado. No bom, nos altos, nos baixos, Cabinda soube sempre estar presente na história da UNITA. Muito obrigado. Ninguém se deve intimidar por quem quer que seja. Ninguém. Nem os deputados, muito menos este povo soberano. Não se deixem intimidar. Caros compatriotas, minhas senhoras e meus senhores, as 12ª Jornadas Parlamentares da UNITA têm lugar no ano em que Angola, enquanto Estado, completa 50 anos de existência. É uma oportunidade para os eleitos do povo e com contribuição das elites locais fazerem o balanço do impacto dos 50 anos de governação do MPLA.
na vida das populações de Cabinda, uma terra produtora de petróleo e de muitas outras riquezas, mas que não é feliz. O famoso Porto das Águas Profundas de Caio, o novo aeroporto internacional, a refinaria de Cabinda, só para citar estes, constaram das promessas eleitorais passadas, que entretanto, pouco do que aqui citei está a acontecer. Se em 50 anos de governação os problemas básicos prevalecem, a solução passa seguramente por garantirmos que a alternância deve realizar-se, que a alternância vai realizar-se, para que viremos a página destes comportamentos, para que se atinja a felicidade de quem merece. Prezados compatriotas, os partidos políticos, os deputados, as associações cívicas e organizações da sociedade civil jogam um papel ativo na promoção de um sistema de boa governação e têm a missão de alargar o seu ambiente de intervenção. Quem está a governar, desde que o faça nos marcos da lei e das exigências e padrões da boa governação, não deve temer, não tem por que temer. Pela autonomia local, ao serviço do cidadão, eu declaro sim abertas as 12ª Jornadas do Grupo Parlamentar da UNITA. A realidade política, social, económica, cultural e histórica da Cabinda foi constatada no terreno pelas delegações de deputados destacados nos 10 municípios da província, que tiveram encontros de cortesia com as autoridades governamentais e a escutação com as autoridades tradicionais, religiosas e associações cívicas. Um momento de cumprimento, mas também um momento de partilha. Uma partilha sobre as razões das jornadas parlamentares em Cabinda, um momento de partilha sobre os desafios do país real, e eu quero exaltar uma iniciativa que está associada também à Igreja Católica, que é o Congresso da Reconciliação, que foi anunciado nos últimos dias também em Luanda, aproveitando os 50 anos de independência, no sentido de proporcionar uma ponte de efetiva e verdadeira reconciliação entre angolanos. Então, penso que foi um bom exercício de diálogo. Nós estamos nesta visita de constatação, numa visita de relação muito íntima com o eleitorado, numa visita de traduzir esperança para o povo de Cabinda e o nosso contributo para que o até que existe possa, digamos, encontrar novos caminhos. Não é? Muito obrigado, senhor. Muito bom. Sim, senhor. Sejam bem-vindos ao ponto mais ao norte do país. Assim mesmo. Damião Panza é o meu nome. Está bem. Monteiro Eliseu, Muito bom. Sim, senhor. deputado da Assembleia Nacional pelo Círculo Provincial do Ambo. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado. Sim, senhor. Bairros mal estruturados, sem ruas em condições. Por aqui onde circulam as pessoas. Quer dizer, foi construído, o Estado gastou muito dinheiro, tem todos os aparelhos ali, é centro de formação, desde que foi construído e inaugurado, nunca funcionou. Veja o papinho que está ali. Isso está já está mesmo muito tempo, desde quase 2019. 2019, está ali. Hoje tiramos o dia para fazer visita em algumas obras do governo. Essa obra, que é a obra do Hospital Municipal de Belize, que foi garantido em 120 dias, a obra poderia ser interna. Esta obra já está mais de 8 anos desde que foi orçada. A placa também já nos diz tudo, porque já não tem mesmo lá nada, está toda ela antiga. Mas para que depois não digam, ou não dizem que os deputados da UNITA falam coisas sem informação correta, sem ter certeza, nós vamos entrar no hospital ou na obra melhor para ver as condições que se encontra a mesma obra. Esta é a obra que os cidadãos estão à espera. Estão à espera, é esta. E não é uma obra que de raiz, é só reabilitação e apestramento da obra. Mas vejam, está mais de 8 anos
sem o seu término. Os cidadãos, os munícipes de Belize andam à espera desta obra. Esses são os cômodos já. Mas, com a curiosidade nossa, achamos passar aqui para ver as condições. Vejam como ela está. Este é o hospital. A obra. A obra. Para não dizer que nós estamos a inventar, esta é a obra. Esta é a obra. Mais de 8 anos. Mais de 8 anos. Esta é a obra. Vejam como ela está. É uma obra. Aqui é a obra. Ontem, quando nós tivemos com o senhor administrador municipal, dizia, ou a informação que nos deu que essa obra está na responsabilidade do governo provincial ou do governo central. As máquinas estão completamente antigas. Sobre elas já nasceram até plantas. Nasceram plantas. Então significa que essa obra está há mais de 8 anos sem ela ter dado o seu tempo. Na placa está 120 dias. Concretamente são 4 meses. São 4 meses. Veja o estado que ela está. Não estamos a inventar nada. É a realidade da obra do Hospital Municipal do Belize. No quadro da missão de fiscalização, os deputados visitaram os postos fronteiriços de Massabe com a República Democrática do Congo e de Mekonge com o Congo-Brazzaville. É visível a consolidação da relação afetiva entre o povo de Cabinda e a UNITA. Excelentíssimo Senhor Presidente do Partido UNITA e coordenador da Frente Patriótica Unida, Engenheiro Adalberto Costa Júnior. Sua Excelência Dr. Filomeno Vieira Lopes, Presidente do Bloco Democrático. Sua Excelência Dra. Arlete Chibinda, Vice-Presidente da UNITA. Dr. Liberty Chiaca, Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, aos ilustres membros da bancada parlamentar, ao primeiro secretário provincial da UNITA em Cabinda, Dr. João Manuel, aos demais presentes. É com grande honra e satisfação que recebemos hoje o Presidente do Partido UNITA e o Grupo Parlamentar. Sejam todos calorosamente bem-vindos. Num regime democrático, a diversidade de ideias não é apenas legítimo, é essencial. A presença de Vossas Excelências reforça o compromisso com o debate plural e com a busca incessante pelo progresso da nossa sociedade, embora possamos divergir em visões ou métodos, há um objetivo comum que nos une inquestionavelmente: o bem-estar da população que servimos. Por isso, reafirmo hoje a disposição de manter um diálogo aberto, transparente e respeito com todos os quadrantes políticos nas questões essenciais: saúde, educação, desenvolvimento sustentável. Não há espaço para divisões, mas apenas para as convergências do esforço em prol do interesse coletivo. Estamos muito agradecidos por esta extraordinária mensagem que acabamos de ouvir e que vamos levá-la, vamos divulgar por todos os nossos membros, militantes da Frente Patriótica Unida e, em primeiro lugar, pelos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA. As autarquias locais é parte daquilo que as leis consideram ser poder local, onde as autoridades tradicionais também têm o seu papel. Nós temos tentado fazer que haja uma lei das autoridades tradicionais neste país, mas notamos que ainda há muita preguiça a este nível. Vamos continuar a combater, porque só podemos ter poder local quando tivermos uma boa lei também das autoridades tradicionais, que tem um papel extraordinário. E nós estamos a ver um governo que está aqui. São pessoas que estão ligadas às suas comunidades, com vários papéis, no sentido de fazer avançar o progresso das suas próprias comunidades, termos equilíbrio, termos bem-estar.
porque nós não estamos a conseguir organizar bem as coisas. É por isso que estamos a ver o país assim e estamos a ver Cabinda em particular da maneira como está. Nós temos visto, temos andado e nós não temos gostado. Não temos gostado mesmo. Mais uma vez uma forte salva de palmas. Desde março a terminar, é uma honra. É apresentar ao povo de Cabinda, às autoridades tradicionais, autoridades religiosas, às elites, distintos dignatários do povo de Cabinda, o projeto de lei sobre a autarquia supramunicipal de Cabinda. Este projeto é uma contribuição da UNITA, da Frente Patriótica Unida, para a resolução do problema político histórico da província de Cabinda. Nossa convicção: não se podem resolver os problemas de Cabinda sem a participação do povo de Cabinda, sem a contribuição relevante, determinante das elites, da sociedade civil, autoridades tradicionais, autoridades religiosas da província de Cabinda. E mais, não se pode escolher com quem conversar. Nós temos que estabelecer um diálogo inclusivo, abrangente. Também estamos aqui para aprofundar o conhecimento da realidade política, histórica, social, econômica e cultural da província de Cabinda. O presidente da UNITA chegou, fez uma volta pela cidade, as pessoas gritavam: temos fome, a mostrar aqui no estômago, temos fome. Como é possível em Cabinda termos fome? É muita pobreza, é muita miséria. Portanto, este conhecimento, esta constatação que estamos a ter agora, choca com uma imagem que podíamos ter. Cabinda, sendo a Cabinda, como estamos a chamar, o Kuwait da África, não podia estar nas condições que se encontra. Mas era importante estarmos aqui para vivermos com as pessoas, convivermos as mesmas dificuldades. Isto reforça a nossa determinação de fazermos mais pelo povo angolano de uma forma geral e em particular pelo povo de Cabinda. Também estamos cá, obviamente enquanto deputados, para fiscalizar também a ação da administração do Estado. Ouvimos há 3 dias parte da sociedade civil que nos disseram claramente que o PIME em Cabinda falhou. Há projetos que constam há mais de 4 ou 5 anos até hoje não foram concluídos. Também era importante estarmos aqui para verificar. Nós, quando chegamos, fomos saudando as pessoas. Muitos mais deles disseram que já nos conheciam pela televisão. Não basta nos conhecerem pela televisão. É importante estabelecermos esse contato direto, uma convivência direta. Sabermos que o mais velho fulano, afinal é esta pessoa. A deputada Mireia, afinal é esta. O doutor Justino Filho da Grada, afinal é aquele. O doutor João Baiken, deputado João Baiken é aquele. É importante conviver. Isto reforça a nossa confiança. E a larga maioria da sociedade estava dividida entre independência e autonomia negociada. E, portanto, nós fomos verificar a Constituição da República de Angola, que é a lei vigente no território de Cabinda também, e o que a Constituição nos permite fazer em termos de autonomia local para Cabinda seria um figurino de autarquia supramunicipal. Seriam todos os municípios agregados e uma entidade com personalidade jurídica que iria ter órgãos de governo próprio, um governador eleito pelo povo de Cabinda, uma Assembleia Legislativa eleita pelo povo de Cabinda, que iriam decidir as questões de Cabinda. Por outro lado, seria também com autonomia política, esta que eu já referi, autonomia financeira e autonomia administrativa e fiscal. Ou seja, nós temos empresas em Cabinda, nós temos muitos veículos motorizados em Cabinda.
nós temos as residências em Cabinda. Todos esses pagam impostos ao Estado. Todos que trabalham no setor público e no setor privado pagam impostos ao Estado. Esses impostos iriam ficar em Cabinda. Nós estamos muito satisfeitos com essa visita e desde já o povo de Cabinda sempre abriu as portas para este partido da UNITA. O povo de Cabinda é um povo humilde e acolhedor daqueles que o visitam. É um povo que tem como as suas atividades principais a agricultura, a caça, a pesca marítima e fluvial. São as principais atividades deste povo humilde e acolhedor. Ouvimos atentamente nas vossas intervenções vários pontos importantes que levantaram aqui naquilo que é a melhoria deste povo de Cabinda. Dizer que a província de Cabinda até nesse exato momento ainda continua a ser muito esquecido e nós, como autoridades tradicionais, também na qualidade de sermos defensores do povo, queremos que aqui os nossos deputados presentes, a delegação aqui presente, façam uma recolha de todas as dificuldades deste povo de Cabinda e levem numa discussão na generalidade para a melhoria deste povo. Se os nossos deputados caminharem até aos armazéns desta província, ainda vão encontrar algumas famílias, 3, 4 famílias associarem para comprar um saco de arroz e depois ser repartido. E volto a tocar ainda no que tange às autoridades tradicionais em Cabinda. Gostaria que o grupo parlamentar parágrafo e levasse isso em consideração e em discussão na generalidade por tradicionais em Cabinda, até nesse preciso momento, não um salário, mas um superávit. O número 1, a primeira autoridade tradicional da província de Cabinda não tem um que atinge pelo menos 30 mil kwanzas. Tem como um subsídio de kwanzas. E a última autoridade tem um subsídio de 12 mil kwanzas. Valor que nem para o saco de arroz serve e que não serve para a sustentabilidade das nossas famílias. É a segunda vez que eu estou aqui, nesta casa de Deus, e sempre fomos bem recebidos pelas irmãs, pelos irmãos, sobretudo as mamães e as jovens que cantam, os jovens que cantam, louvam em nome de Jesus, que é uma coisa interessante. Muito obrigada pela vossa hospitalidade. Nós estamos aqui em nome do Grupo Parlamentar da UNITA, realizamos as 12ª jornadas do Grupo Parlamentar, escolhemos Cabinda, essa terra de um povo alegre, acolhedor, trabalhador. E desde que viemos a semana passada, estamos a completar uma semana hoje, tivemos alguns obstáculos. Estamos aqui porque, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades, desde vir para cá, os trabalhos aqui dentro, até aqui o Senhor nos ajudou. E a nossa presença aqui, em nome
a direção do nosso partido, Frente Patriótica Unida, Presidente Adalberto, o líder Filomeno Vieira Lopes, Presidente do Grupo Parlamentar, em nome de todos os deputados que aqui estiveram, nós estamos mesmo aqui para agradecer a Deus, porque tudo correu bem, sobretudo nós os políticos, precisamos de beber da água viva que é a palavra de Deus, para buscarmos sabedoria, conhecimento e discernimento para cumprirmos bem a nossa missão de servir, acima de tudo, o nosso povo. Muito obrigada por esta oportunidade. Vamos voltar para Luanda, para o Parlamento, com a força que nos deram, sobretudo essa força espiritual. Continuem, Sr. Pastor, mamães, papás, a orar por Angola, a orar por Cabinda, a orar para que os políticos entendam a sua missão. Muito obrigada pela vossa atenção. Matou. A Igreja é a instituição em Angola a mais antiga, há séculos, bem enraizada nas comunidades e na sociedade angolana, como mais ninguém. E a Igreja tem uma história em Angola, na sua nobre missão de pregar a palavra de Deus, que é a palavra da paz, que é a palavra do amor, que é a palavra da compaixão, que é a palavra da justiça social, que é a palavra do bem-estar material e espiritual do nosso povo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Igreja do bom Deus, vote! Igreja do bom Deus, aleluia! Pastor Baza, muito obrigado por esta recepção. Eu vou agradecer imenso. Foi-me traduzido alguns dos conteúdos das canções de boas-vindas. Também foi-me traduzido a mensagem de que só juntos podemos caminhar. Muito obrigado. A UNITA recebeu durante as eleições um voto de confiança de Cabinda. Eu dizia ontem e repito aqui, não é só receber, é preciso retribuir. Os deputados conviveram com as comunidades e com as lideranças locais, com quem compartilharam expectativas e a confiança num futuro de governação inclusiva e participativa, por via da proposta de lei de autarquia supramunicipal, de iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA. O Grupo Parlamentar da UNITA, que integra os partidos da Frente Patriótica Unida. Em 2022, conversou bastante com as pessoas responsáveis de Cabinda. Nestas conversas ficou um compromisso de alavancar quanto mais possível a situação política de Cabinda para se poder dar resposta aos graves problemas que aqui nós temos, desde as questões relativas ao conflito armado, até os problemas de direitos humanos, as questões económicas, de forma a que Cabinda, os seus habitantes, o seu povo, possa efetivamente passar por vidas melhores. Foi a vossa confiança, foi o vosso voto
permitiu que nós fôssemos eleitos deputados à Assembleia Nacional. Por isso, o nosso candidato. Mas estamos cá, sobretudo, na condição de representantes que apresentam soluções aos problemas das populações. Manifestar a nossa rejeição, a nossa indignação em relação às políticas falhadas do governo do MPLA. Nós estamos aqui em Cabinda para verificar o nível de execução das políticas públicas, dos projetos, dos programas que o governo definiu para a província de Cabinda. Ouvimos de uma ilustre figura da província de Cabinda, filho do Cabinda, dizer: o PIB em Cabinda falhou. Há vários projetos que foram desenhados há muitos anos, há mais de 4 ou 5 anos, foram iniciados há mais de 6 anos, até hoje nem sequer 50% da execução física dele. Estamos cá em Cabinda para apresentar projeto de lei da autarquia supramunicipal de Cabinda, apresentar e, sobretudo, auscultar a opinião da sociedade de Cabinda. É a concretização de um compromisso assumido em 2022 entre a liderança da Frente Patriótica e a sociedade de Cabinda. Esta é a nossa contribuição, é a nossa proposta. Como também dizia o Dr. Filomeno, é nossa profunda convicção. Não há solução para os problemas de Cabinda sem a participação plural da sociedade de Cabinda. Não há. Para a solução dos problemas de Cabinda, temos de contar com a participação da sociedade de Cabinda, de forma plural, sem discriminação. Então, com esta autonomia, vão ter dinheiro, vocês próprios que vão participar das eleições, vão eleger quem vai ser o governador ou o autarca, mas é supramunicipal nas vestes de governador, e vão ter a vossa assembleia, assembleia local, que é a Assembleia de Cabinda. Vão ter deputados, vão discutir os vossos problemas ali. Uns votam a favor e votam contra, mas tudo para o desenvolvimento de Cabinda. É desta forma que os recursos de Cabinda vão começar a ter reflexo na vida dos cidadãos de Cabinda. Viemos visitar o projeto e saber por que está parado. Porque o pagamento. Mas geralmente quando começam esses investimentos grandes, o governo paga logo 70% e falta se calhar pouquinho. Mas pelo que estamos a ver, a obra ainda falta bastante. O que se passou? O acabamento nossa já terminou 90%. Acho que 88% até 90%, mas só receber 30 e tal por cento do valor. Os parlamentares percorreram centenas de quilómetros de estrada, muitas delas esburacadas e em péssimo estado de conservação, nos 10 municípios que compõem a província mais ao norte do país, nomeadamente Balize, Bocuzal, Cabinda, Kacongo, Liambo, Massabe, Tanduzinze, Necuto, Ngoio e Miconge, com uma extensa agenda, cuja jornada ia até às noites. Produz quanto? A capacidade dele é de quantidade? Ele é 325 mil.
mega, está na hora de mega, mas é muita potência. Mas só fornece energia à noite, porque durante o dia é impossível. Água. Só água, se fosse no rio propriamente dito, íamos dizer que o caudal sobe de noite. Não, de dia nós compramos água. Acumula água. Acumula. Então tem que ter tanque lá. Chama-se Acupé. Os hospitais, orfanatos, escolas e mercados, regedorias, projetos públicos locais históricos, centros de produção de energia elétrica e tratamento de água, entre outros, foram também visitados. Foi analisado o impacto da corrupção no desenvolvimento socioeconômico de Cabinda pelo primeiro-ministro do governo Sombra, Dr. Raul Tete. O fenômeno da corrupção instalou-se entre nós um câncer que vai corroendo o tecido moral da nossa sociedade. A percepção geral da realidade que envolve o fenômeno da corrupção, sobretudo o atual insucesso do seu combate, pode até suscitar as mais variadas atitudes ou reações, como o pessimismo, a resignação, o ceticismo, o desinteresse ou também o otimismo ingênuo. Mas o que interessa mesmo é a responsabilidade cidadã relativamente ao fenômeno. Diante da corrupção, somos todos responsáveis. Eventualmente, não como atores ou promotores do fenômeno, mas como agentes de transformação desse mal moral e social. A corrupção é fundamentalmente um problema moral. É a partir da consciência onde se faz a ponderação da gravidade do ato, quer do ponto de vista moral, quer do ponto de vista legal. Nesse sentido, do ponto de vista moral, o indivíduo não é corrupto porque pratica a corrupção, mas ao contrário, ele pratica a corrupção porque é corrupto. Na filosofia nós dizemos agere sequitur esse, significa os nossos atos dependem do nosso ser, da nossa natureza, do nosso caráter. Levamos aqui a concluir previamente, assumir que o homem é o fator primordial desse fenômeno. Mesmo quando as nossas percepções indicam que estamos diante
um fenómeno sistémico e estrutural. A dimensão social da corrupção se reflete nos comportamentos ilícitos dos cidadãos a um nível que podemos considerar low profile, pouca visibilidade, como alguns roubos que andam por aí, cabritismo, fraude académica, falsificação de documentos, a extorsão, tráfico de influências, as comissões, os subornos, entre outros. A corrupção política é aquela de alta hierarquia, com um forte impacto na vida política e na própria estrutura do Estado. Segundo a doutora Weber, vou aqui citar, a corrupção política tem se manifestado na forma de violação sistemática dos acordos políticos e da deturpação e manipulação de conceitos políticos jurídicos fundamentais, como os conceitos de soberania, povo, unidade nacional, segurança do Estado. Manifesta-se também através das fraudes da Constituição e fraudes eleitorais. Manifesta-se ainda pela violação sistemática dos princípios da supremacia da Constituição e da legalidade. Engendra a banalização da política e a subversão do papel do Estado, objetivando sempre o exercício do poder político por uma classe ou grupo social a arrepio do princípio republicano e do princípio democrático. Acabei de citar. Ela vai ainda mais longe ao admitir que a corrupção política pode propiciar a criação de Estados mafiosos, que seria uma falha do Estado. E eu acrescento aqui o narco-Estado, o Estado nas mãos de criminosos instalados no poder. Pretendo aqui abordar as incidências e consequências perversas da corrupção no desenvolvimento socioeconômico local. E vou partir aqui de uma premissa. A corrupção é um fator perverso e nefasto para o desenvolvimento de qualquer povo. Estou a referir-me à corrupção sistémica endémica instalada nas instituições locais do Estado, onde a conivência e a cumplicidade se tornaram uma religião. Os agentes são os funcionários da administração local do Estado e decisores políticos. A corrupção como fator gerador de pobreza é uma consequência daquilo que eu acabei de dizer. Cabinda um território com 7.290 km², rico em recursos naturais, o famigerado petróleo, os minérios como o ouro que está sendo agora explorado no Wyoming, não sabemos quem são os donos dessas minas de ouro. O diamante, também já tem diamante de Cabinda, rochas fosfatadas, manganês, urânio, minerais, radioativos, etc. Recursos marinhos, recursos florestais, com nossas madeiras raras, solos aráveis que têm a bênção de uma pluviosidade de 9 meses por ano. Nós temos chuvas abundantes durante 9 meses do ano. Com todos estes recursos a serem explorados de forma responsável e sustentável, como bem disse o presidente do partido esta manhã na sua intervenção, a população de Cabinda teria uma vida condigna. Infelizmente, há 50 anos, o regime instaurou em Cabinda políticas extrativas concentradas no recurso petróleo. O petróleo paquete dos deuses da cidade lá alta, a colina de São José, enquanto os filhos de Cabinda passaram a ser os servos da Gregos, que se vão remediando com as migalhas que sobram do festim dos cleptocratas e donos de destino. O petróleo de Cabinda tem sido o maior subnodo da famosa acumulação privada de capital, cuja atividade política foi praticamente institucionalizada pelo presidente Eduardo Santos depois da Guerra Civil. Os 10% das receitas fiscais de exportação de petróleo, que na altura correspondia mais ou menos a 6 milhões de dólares mês, 72 milhões de dólares ano, que muitos países africanos não tinham esse orçamento.
foi mal gerido. Isso podia ter ajudado aos investimentos locais e para na área do desenvolvimento humano. Como esse dinheiro ficou a mercê dos apetites vorazes da elite governante, a sua gestão foi depois transferida para o designado Fundo de Equalização do Ministério das Finanças. Eu nunca entendi isso. Né? O que se passa com os 10%. Já o presidente Eduardo Santos veio a vida em 2012 e disse que a gestão dos 10% ia voltar para o governo da província. Esse dinheiro entrava líquido para a conta do governo da província. E quando o dinheiro entrava, começavam as peregrinações do Ruanda para a Cabinda, para buscar envelopes. É assim que funcionava. E os moradores querem ficar bem com quem está lá no poder central. Então os envelopes começaram. Era uma treinagem de envelopes de dólares. Nós aqui nas cabinas, vocês de cabinas, estão a sentir os 10%? Não sabem mais nada disto. Sumiu. Entretanto, o fenômeno não ficará extinto automaticamente com a saída do MPLA do poder. Não temos ilusões. Há muito trabalho pela frente. Deverá incidir na moralização da atividade política de toda a sociedade. Pode ser que o país não consiga vencer esse câncer na primeira vez, mas ao menos não se deixe vencer por ele. As externalidades positivas e negativas do petróleo foram também abordadas pelo coordenador adjunto da Frente Patriótica Unida e presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes. Nós podemos entender que não tem havido muitos benefícios para o povo de Cabinda. Portanto, o custo da exploração do petróleo, no fundo, para as comunidades e para as populações, tem sido extremamente alto. A petrolífera tem aspectos que são, digamos, confidenciais. O problema levantou-se quando organizações não governamentais do exterior colocaram a questão: o Estado angolano e os outros Estados petrolíferos recebem muito dinheiro e as populações são pobres. Então as companhias devem declarar o que pagam os Estados. Uma iniciativa para lhes ocupem. Quando isto acontece, as empresas até queriam revelar os dados. O Estado angolano e as empresas foram organizadas. Se revelassem os dados, então teriam aí 48 horas para sair do país. E elas recuaram. Mas isto vem na lei. Neste momento, Angola, por exemplo, entrou na chamada Iniciativa de Transparência das Indústrias Petrolíferas. E houve, este mês mesmo, uma delegação estrangeira do secretariado desta iniciativa de transparência que esteve cá, em Angola. E a avaliação que faz ao processo angolano é negativa. Angola precisa de mudar muita legislação e mudar muitos procedimentos para ser aceito. E isto é um indicador importante por causa da confiança internacional. Os investidores vêm se o país aceitar as regras. A Nigéria aceitou as regras e só no primeiro ano poupou 50 mil milhões de dólares. O primeiro aspecto negativo é a monoprodução. Portanto, ficamos com um nível de satisfação muito grande quando a gente vê que tem um produto que nos dá muito dinheiro. Mas mais que isto, há uma doença que o petróleo traz. Esta doença chama-se doença holandesa. Quando há muita circulação de dólar, há também a tendência de valorizar o próprio Kwanza. E nós aqui em Angola tivemos um tempo em que o dólar era 30 kwanzas, hoje é 1000. E portanto, nós, para conseguir $1, bastavam 30 kwanzas, não é? Então, o Kwanza estava muito valorizado. Isto produz um efeito dramático na economia, que é tornar a produção mais cara e dificultar a exportação de outros produtos.
E isto é uma das causas que fez com que Angola nunca se industrializasse. Antes, pelo contrário, Angola foi um dos países que sofreu maiores níveis de desindustrialização do mundo. Porque havia uma indústria ligeira que estava extremamente desenvolvida, não digo extremamente, mas estava desenvolvida no tempo colonial, que desapareceu toda. Todas as tentativas de criar indústria aqui foram ouvidas. Na visão dos parlamentares, o sistema de governação concentrado e centralizado está esgotado, pois coloca o povo muito distante dos governantes e dos benefícios dos seus abundantes recursos locais. Na visão da população, o Estatuto Especial de Cabinda é um logro, pois não elegem os governantes locais nem aprovam os programas no interesse das comunidades locais. O dinheiro e a riqueza produzidos em Cabinda não beneficiam a grande maioria do povo, sendo visível a pobreza, o desemprego, a falta de energia elétrica, o acesso ao ensino geral e superior e a saúde. A consciência cívica dos cidadãos de Cabinda aumentou. A maioria da sociedade enalteceu a iniciativa do grupo parlamentar da UNITA sobre o projeto de lei da autarquia supramunicipal de Cabinda, pois deverá conferir autonomia política, administrativa, financeira, econômica e fiscal. Os deputados consolidaram a convicção e determinação de que Angola precisa de um novo sistema e uma nova cultura de governação, uma nova liderança e uma visão transformadora, fundada na ambição de fazer de Angola um país desenvolvido. Eu sei os vossos esforços, temos os ouvido, temos assistido. Agora eu regozijo bastante em estar convosco presente assim. Eu vejo que a senhora está lá, doutora Weber, finalmente, são esses mesmo que estão aqui agora conosco aqui. Temos de louvar o vosso esforço e continuais mesmo a ser fortes, porque a esperança é a última coisa a morrer. O grupo parlamentar da UNITA termina as 12ª Jornadas Parlamentares em Cabinda com a preocupação acérrima da necessidade de uma paz afetiva naquele território. Quem deve dialogar efetivamente com as partes em conflito deve ser o governo. Nós recolhemos contribuição da sociedade. Se o governo aceitar que a UNITA seja mediadora entre o governo e a FLECFAC, nossa disponibilidade é total. Podemos assumir essa disponibilidade, mas o governo tem que dialogar com a FLECFAC. FLECFAC de Emanuel Nzita e Alexandre Tá. Foi pedido da sociedade aqui em Cabinda, independentemente de outros movimentos, não pode colocar de parte aqueles têm armas, senão não vamos resolver. Estamos a falar de paz em Angola, não se pode falar de paz em Angola. 20 províncias e outra província em Gara. Não, isso não é sério. Da nossa parte, enquanto grupo parlamentar da UNITA, mais uma vez queremos agradecer a unidade do povo de Cabinda, queremos agradecer todo o trabalho feito pelos jornalistas, as contribuições recebidas da sociedade civil, todo o empenho feito pelas autoridades públicas e privadas para a boa realização das jornadas parlamentares. Deus abençoe e proteja o povo de Cabinda. Muito obrigado. Adalberto avança, chegou a tua vez. O povo decidiu, não volta mais atrás. Nova Angola livre pra sonhar. A vitória nossa, é tempo de mudar. Adalberto avança, chegou a tua vez. O povo decidiu, não volta mais atrás. Nova Angola livre pra sonhar. A vitória nossa, é tempo de mudar.